Olá, meus irmãos, eu quero ler aqui no livro de Jó, capítulo 8, a partir do verso 8 até o verso 11. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te e do próprio entendimento, não proferirão essas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo, o viça, o junco sem água? Amém. Meus irmãos, nós temos aqui as palavras de Bildade, e ele quer fundamentar o seu argumento na tradição e na história, reconhecendo que a vida é breve e que nós podemos e devemos aprender com os nossos pais, que viveram antes de nós, viveram mais tempo do que nós, e eles podem, então, nos instruir com os seus acertos e seus erros. Em essência, Bildade tem razão. É claro que eu já falei outras vezes, insisto, que esses amigos de Jó tinham uma boa teologia, mas aplicavam erradamente a situação de Jó. Aqui, no caso, ele está aplicando o princípio da tradição. E, de fato, a tradição nos ensina bastante a aprender com as instituições, aprender com os nossos pais. No Salmo 44, por exemplo, encontramos isto, o salmista se reanimando, considerando o que ele aprendeu de seus pais. E este princípio é um princípio orientador, normativo para nós. Devemos olhar a história, verificar os erros, os acertos, as decisões tomadas, as precipitações, a demora, a irreverência, muitas vezes, de nossos pais. E quando eu falo pais, não necessariamente os nossos pais sanguíneos, mas podem ser aqueles que viveram antes de nós, simplesmente sem essa relação. Então, as suas precipitações, a sua lentidão em tomar consciência do que deveria ser feito, a obediência a Deus e as suas consequências, a obediência e os seus frutos, a desobediência e suas consequências, e assim por diante. Isso tudo é muito instrutivo e a palavra de Deus nos leva a considerar isso. Porém, nós devemos olhar essas questões todas com um olhar crítico a partir das Escrituras Sagradas. A tradição, este aprendizado que vem de nossos pais, no sentido genérico, são úteis, mas elas não são decisórias, elas não são definitivas. Por isso que nós olhamos a tradição, olhamos a história, mas devemos procurar verificar cada passo, cada etapa, à luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, e somente ela é infalível, somente ela é a verdade absoluta de Deus para a nossa vida. Então, que nós possamos ter uma dupla visão, olhar a história, olhar os acontecimentos, aprender com os erros e com os acertos, mas, ao mesmo tempo, manter tudo isso em foco, ou pelo foco da palavra de Deus, para que possamos avaliar a tradição, avaliar a nossa situação de hoje e as decisões que temos que tomar. Que Deus mesmo nos ilumine e dê discernimento. Amém.